Olá, eu queria te dar as boas-vindas ao Vem Temer. São 3 dias em que eu vou te dar gratuitamente o plano perfeito para você se preparar para o Temer, o título de especialista em medicina intensiva da AMIB. Eu sou Elmo Pereira e eu ajudo amigos e alunos a se prepararem para o Temer desde 2014. De uma maneira formal, desde 2019, quando eu criei o Passar no Temer, o curso preparatório da Arbo. A Arbo é a nossa plataforma de cursos, o Ultrasound Life Support, com que a gente trabalha desde 2011, o Alvéolo e o Repense, nossos cursos que estão no forno. Eu fiz a especialização em medicina intensiva, o PEM, no Hospital dos Servidores, aqui no Rio, e foi durante o PEM que eu confirmei o quanto eu amava a carreira didática. Foi quando eu comecei a dar aula de ultrassom. Quando eu terminei o PEM, eu passei para professor auxiliar na UFRJ, depois entrei para Estácio, mas mesmo nos hospitais onde eu fazia assistência, o Estudo do Cérebro, o Hospital Copastar, eu dava um jeito de contribuir com os serviços didaticamente. Passar no TEM é o ápice de um projeto ambicioso de ensinar a medicina intensiva como um todo de uma forma crítica. Mas o meu desejo é abranger as minhas atividades para além da Arbo. Eu realmente quero poder contribuir com a medicina intensiva através das médicas e médicos que estão diariamente nas UTIs do nosso país, mesmo que não sejam meus alunos. Para isso, eu passei a investir no Instagram da Arbo, em uma newsletter quinzenal com a revisão das principais evidências que estão saindo e com a versão em vídeo dessa newsletter, para quem prefere estudar assim. São centenas de ideias que a gente vai implementando aos poucos. O Vem Temer é uma dessas ideias, né? Ele é um plano que resolve grande parte dos desafios de quem está se preparando para o Temer, quem está se preparando para o Temer enfrenta. E eu não inventei isso, foram meus alunos e meus amigos que me disseram. Eu já ouvi que os maiores desafios eram organização ou falta de organização, falta de direcionamento, saber o que estudar primeiro, manter a disciplina de estudos e tempo. E esse plano que eu vou trazer para você é um plano perfeito porque aborda todos esses principais desafios. Agora, o nosso plano perfeito precisa começar pelo certame em si. Você precisa saber quais os pontos essenciais para entender o concurso. Importante, eu posso ajudar em quaisquer dúvidas sobre o Temer, mas em último caso, essas dúvidas devem ser tiradas diretamente com a AMIB, tanto pelos telefones, pelo telefone 011 5089 2642 ou pelo e-mail títulos@amib.org.br. Desde 2008, a prova do Temer tem 2 fases. Uma primeira fase teórica, de múltipla escolha, e uma segunda fase baseada em competências. Foi uma contribuição da gestão do professor Álvaro Reia Neto, inspirada na melhor prova de título da época, a prova de ortopedia. As datas da prova foram bem zoadas pela pandemia, mas esse ano tem uma grande chance de voltar ao cronograma que existia antes de 2020. Em 2018, a primeira prova aconteceu, a primeira fase, né, a primeira prova aconteceu dia 30 de setembro e a segunda fase dia 2 de dezembro, junto com o Congresso Brasileiro que aconteceu em São Paulo. Em 2019, a primeira prova ocorreu em 25 de agosto e a segunda fase, dia 10 de novembro, dia do intensivista, também junto ao Congresso de Fortaleza. Também existia uma prova de currículo, mas ela foi abolida em 2020. Mas a gente vai falar melhor das provas mais para frente. A primeira pergunta que a gente vai fazer é: eu posso fazer a prova? Esse ponto mudou nos últimos 2 anos por conta de mudanças nas regras da Associação Médica Brasileira. Para organizar o pensamento, vamos raciocinar em 5 categorias diferentes. O candidato que fez
residência médica MEC em medicina intensiva, ele não precisa comprovar mais nada, só a residência mesmo. Precisa ter 4 anos de formado, mas não tem como o cara ter terminado a residência com menos de 4 anos de formado. Então, basicamente é apresentar o certificado da residência. O candidato que fez o Programa de Especialização em Medicina Intensiva da AMIB, o PEMI-AMIB, de acesso direto, esse é o programa de 3 anos. Ele também não precisa comprovar mais nada. Ele só precisa ter 3 anos de formado, né, mas não tem como ter terminado o PEMI com menos de 3 anos de formado. Beleza? Tranquilo? O candidato que fez o Programa de Especialização em Medicina Intensiva da AMIB, o PEMI-AMIB, mais o PEMI de 2 anos, ele precisa comprovar o certificado de conclusão de pré-requisito. E esse pré-requisito pode ser o certificado de residência médica, pode ser o registro de qualificação de especialista, o RQE, no Conselho Regional do seu estado, ou o título de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira, AMB, em clínica, anestésio, cirurgia geral, infecto ou neurologia. Essa foi uma determinação da portaria número 2, de 30 de janeiro de 2020, da AMB. E, por fim, o candidato sem treinamento específico em medicina intensiva, ou seja, sem residência, sem PEMI, esse candidato precisa comprovar o pré-requisito em clínica, anestésio, cirurgia geral, infecto ou neurologia, seja certificado de residência, RQE ou título de especialista. E, se ele não possuir esse comprovante, precisa comprovar experiência nas áreas de clínica, anestésio, cirurgia geral, infecto ou neurologia por um mínimo de 4 anos, com um mínimo de 20 horas semanais. E na medicina intensiva, é necessária a comprovação também de um mínimo de 4 anos, com um mínimo de 20 horas semanais, sendo que a atividade deve ser ininterrupta, deve ter sido ininterrupta nos últimos 2 anos. Importante, esses 4 anos de medicina intensiva, eles só começam a contar quando você completou o pré-requisito. Então, aquelas 24 horas de plantão que você fez por fora da residência clínica não contam. Começam a contar assim que você termina a residência. E contam mesmo que você entre em outra residência. Então, você fez clínica, dando plantão, você foi para outra residência, pneumo, cardio, oftalmo, a residência que você quis, e continua dando aquele plantão. O tempo está contando 4 anos para a prova de título. Beleza? A comprovação da experiência profissional foi o primeiro estresse em 2021. Para comprovar a experiência profissional, o candidato deveria obter a assinatura de 2 testemunhas com título de especialista. Como a maioria das pessoas comprovou experiência em clínica médica, instalou-se o caos, né? Porque muito pouca gente tem título de especialista em clínica médica. A ampla maioria dos especialistas são especialistas porque fizeram residência, têm certificado de residência médica. Foi necessário, então, reabrir as inscrições, né? As inscrições fecharam e as inscrições foram reabertas com uma errata dizendo que as testemunhas poderiam ter residência médica. Olha o estresse. Segundo estresse, desde 17 de junho de 2021, quando foi aprovada a resolução número 5 da Comissão Nacional de Residência Médica, a medicina intensiva é uma especialidade de acesso direto, com treinamento de 3 anos de duração. Em teoria, considerando a portaria da AMB, a portaria 2 de 2020, não deveria haver mais pré-requisito, né? Porque se a Comissão de Residência Médica ela extinguiu o pré-requisito, definiu que é uma área básica, que é uma área de acesso direto, não deveria. Então, não deveria ter pré-requisito e o tempo de experiência deveria ser o dobro do tempo de treinamento, no caso, 6 anos. E aí, o que eu fiz? Eu consultei a comissão do TEME sobre esse aspecto. E a resposta foi que somente a partir das conclusões dessa primeira turma desse novo programa será válida a alteração do tempo de experiência profissional para os requerentes ao título de especialista em medicina intensiva. Reiteramos nosso compromisso
com o processo de titulação em parceria com a AMB, com a Associação Médica de Medicina Brasileira, que aprovou o presente edital e entende essa questão temporal referente ao tempo de experiência profissional do candidato, conforme descrito no edital. Enfim, se realmente a AMB delibera dessa forma, mesmo sem amparo nos seus próprios regulamentos, eu acredito que a cobrança de pré-requisito vai continuar existindo, né, mesmo com as mudanças anunciadas na Comissão Nacional de Residência Médica. Vamos aguardar o edital, né, quando ele vier, não esquecer. Dúvidas, em último caso, devem ser tiradas diretamente com a MIB pelos telefones 11 50 89 26 42 ou pelo e-mail títulos@amib.org.br. O edital, em 2018, saiu dia 5 de abril e em 2019 saiu em 4 de abril. Estou considerando essas datas anteriores à pandemia para balizar realmente quando deve sair realmente o edital, a data da primeira prova, a data da segunda prova. Lembrando que a segunda prova, a segunda fase, ela normalmente acontece, ela sempre aconteceu quando presencial, sempre aconteceu junto com o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva. E o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva sempre muito próximo do dia do intensivista, dia 10 de novembro. Esse ano o congresso vai ser em Brasília, também vai ser muito próximo aí dessa data, vai ser, se não me engano, entre dia 10 e 12 de novembro. 2012 vai ser um congresso presencial. Beleza, você tem os requisitos, se inscreveu no site da MIB, enviou os documentos, saiu a lista dos aptos para prestar a prova, também no site da MIB. E como é a prova? Eu já te passei algumas informações, bora aprofundar. A primeira fase, desde a pandemia, é realizada numa plataforma online chamada Educat. Por questão de aglomeração, é bem provável que a MIB repita essa estratégia esse ano. Então, é uma prova que é feita na sua residência, no seu computador, com uma plataforma online em que você é visualizado via webcam por um fiscal. Tá? Então, fica um fiscal por candidato. A prova mesmo, ela tem 90 questões, com 4 alternativas. As questões tendem a pedir qual é a regra e não qual é a exceção, o que é o sim e não o que é o não. O ponto de corte para você ir para a segunda fase já foi 50% da prova. Posteriormente, foi elevado para 60% da prova. E em 2021, a gente não sabe se vai ser a mesma coisa em 2022, 2021 optaram por exigir 70% da maior nota aferida, com um mínimo de 50%. Tá? Então, se a maior nota aferida for 50% das 90 questões, a nota para passar é 50%. E esse 70%, uma questão importante, da maior nota aferida única. Então, não é a maior nota, as 3 maiores notas, por exemplo, uma média, né, das melhores notas. Realmente fica meio difícil a gente considerar que seja justo, né, a gente manter. No final das contas, o ponto de corte vai ser muito parecido com o anterior, mas o ideal, sem dúvida, seria uma média. Média é sempre melhor do que o número individual, né? Pensando estatisticamente. A mesma portaria 2 de 2020 da AMB garante ao candidato acesso à sua prova. Finalmente, né? Um direito que a MIB tirou dos seus candidatos desde 2013. E agora é muito mais fácil a realização de recursos, né? Como é que você vai saber exatamente o que você errou, seu gabarito depois, não anotei, será que eu anotei certo, anotei no estresse? Então, para fazer um recurso
fica muito mais fácil. Eu até, num vídeo anterior, parabenizei a AMIB pela clareza, pela transparência, mas posteriormente eu descobri que foi uma determinação da AMB. Então, realmente, a gente fica bastante triste de saber que foi uma imposição e não uma reflexão, né, da nossa associação, da qual eu faço parte, da qual eu também sou membro. A segunda fase, durante a pandemia, foi uma nova prova teórica, no mesmo modelo da prova da primeira fase, porém com característica multimídia. Além das imagens, tabelas, também estavam presentes na primeira fase, você poderia encontrar vídeos na segunda fase. É muito provável que em 2020, 2022, a gente volte ao modelo antigo presencial. O modelo antigo era uma prova com 2 etapas. O objetivo desse modelo era avaliar competências, O CHA. Competência CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é saber o que fazer. Habilidade é saber como fazer. E atitude é saber o porquê de fazer. Essa segunda fase é dividida em prova de habilidades e discussões de cenários. Você vai fazer uma etapa de manhã e outra à tarde. Importante, as discussões de cenários não são só exatamente casos clínicos. Você pode estar em outros cenários, como gestor, supervisor, chefe de CTI. Imagina que você está escrevendo o protocolo do serviço, se depara com um artigo de tratamento tal, que teve esse resultado no grupo controle, no grupo intervenção. Qual a redução absoluta do risco? Qual é o NNT? Ou outro caso, imagina que você está escrevendo um relatório mensal de desempenho do serviço para apresentar à direção do hospital. Você tem os dados tal, tal e tal da sua unidade e tem os mesmos dados de um banco de dados online de outras unidades do país ou da América Latina. Como apresentar esses dados? Ou outra situação, você está preparando a sua unidade para atendimento de pacientes de coronavírus. Como você vai orientar a sua equipe em relação aos EPIs adequados e como vesti-los para o atendimento? Em 2017, 18 e 19 foram 6 discussões de caso e 4 estações de habilidade. Hemodinâmica, procedimentos, RCP via aérea, que era a mesma estação, e ventilação mecânica. Cada estação de habilidades e cada cenário correspondia a 5 acertos, um total, então, de 50 acertos. Para você ser aprovado e conquistar o título, você precisaria de 35 acertos. Nota 7.0, sem arredondamentos, sem considerar os decimais. O resultado final, após o julgamento de todos os recursos, vai ser divulgado no site da AMIB. Beleza? Amanhã a gente continua com o Vem Teme, falando do plano perfeito para você se preparar para o Teme, aqui no YouTube, a partir das 20 horas. Não deixe de compartilhar esses vídeos com os seus colegas, com os seus amigos que estejam se preparando para o Teme. Não deixe de dar o like, se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para receber os nossos novos vídeos. Um abraço!